Você já reparou que uma bagunça nunca começa grande? Ela começa com coisas pequenas. Por exemplo, uma regra que ninguém cobra, um atraso que ninguém comenta, aquela fugidinha da dieta, aquela escapada no treino. Coisas pequenas, mas que quando você percebe, o padrão inteiro já caiu. Existe uma teoria muito famosa que explica exatamente por que esses pequenos desvios acabam tendo um grande impacto no ambiente, nas equipes e até na sua disciplina pessoal. Fica comigo nesse vídeo que eu te explico. Olá, meu jovem, seja bem-vindo ao Soft Skill na Prática. Eu sou Henrique Molina e a missão deste canal é te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais fundamentais para a sua carreira, tudo isso na prática e sem enrolação. Essa teoria que eu comentei com vocês na introdução se chama Teoria da Janela Quebrada. E para entendê-la, a gente precisa de um exemplo que todo mundo aqui já viu e pode estar se deparando com ele, inclusive, todos os dias. Que é o seguinte, imagina um prédio ou uma casa abandonada aí na sua rua, no caminho que você faz da sua casa até o trabalho, e ele começa justamente assim, desocupado. As pessoas param de ocupar esse imóvel e, de repente, ele costuma aparecer com alguns sinais de depredação. Normalmente com uma pequena janela quebrada, mas que ninguém conserta depois que ela se quebrou. E qual mensagem esse fato da janela ser quebrada e não ser consertada passa para o ambiente? De que ninguém está cuidando daquilo. E isso vai evoluindo. Uma janela quebrada viram 2, 3, 4, de repente não sobra mais nenhuma janela inteira. Começa a ter pichação nesse prédio, atos de vandalismo e até invasão. Isso representa pequenos sinais de desordem que autorizam desordens maiores. Poxa, se essa janela quebrou e ninguém consertou, então podemos quebrar mais uma, mais duas, e quando vê, todas as janelas estão quebradas. Esse ambiente comunica o que é aceitável ou não. Se uma janela foi quebrada, tudo bem quebrar mais uma, tudo bem pichar, tudo bem fazer vandalismo. O ambiente comunica exatamente o que é aceitável. Agora, vamos conectar isso com alguns exemplos na vida real para você entender como que essa teoria se conecta com o nosso dia a dia. Por exemplo, no trabalho. Imagina que alguém chegou atrasado um dia, ninguém falou nada. Chegou 2 horas atrasado, ninguém falou nada. No dia seguinte, talvez outra pessoa para testar faça a mesma coisa. E no outro, mais uma pessoa. De repente, o padrão virou não chegar no horário. Ou então, alguém faz um trabalho mal feito, sem preparação, tem um desempenho ruim e também não é cobrado por isso, ninguém fala nada, isso passa batido. As pessoas que estão olhando estão notando que o ambiente está transmitindo uma mensagem de que tá tudo bem, o nosso padrão de desempenho aqui é mais baixo. E de repente o outro começa a fazer um trabalho ruim e a outra pessoa, e quando vê, metade da equipe já não tá mais performando como performava antes. Na vida pessoal, você provavelmente vai se identificar com isso. Tem ali um cronograma de treinamentos, de ir na academia, fazer exercício, correr na rua, etc. E você, um dia, tá ali sem vontade, deixa de fazer, deixa de treinar. E no dia seguinte, fala, puxa, eu já não fui ontem também, quer saber? Não vou hoje. E aí, quando você vê, aquilo que estava estruturado, estava funcionando, acaba desmoronando. Todo o seu cronograma de treinamento acaba caindo. Em relação à dieta também, quem nunca tentou fazer uma dieta aí e falhou? Começou bem, aí de repente um dia você deu uma escapadinha, falou, não, tudo bem, isso aqui não vai fazer diferença. Depois na outra semana você fez isso 2 vezes, 3 vezes, quando viu, você largou completamente o seu planejamento alimentar. Outro exemplo é algum projeto pessoal importante que você tenha, que você sempre diz, amanhã eu começo. E aí esse amanhã eu começo, vira semana que vem eu começo. Só que aí já passou da metade do ano, você fala, quer saber? Melhor começar ano que vem. E quando você vê, você está postergando para sempre. Por quê? Porque o padrão que você está comunicando é esse. Tá tudo bem deixar para depois. E esses pequenos desvios, quando você coloca no longo prazo, acabam virando desvios gigantescos. Relacionamento, mesma coisa. Você começa deixando de elogiar a pessoa, deixando de reconhecer os pontos positivos. Quando vê, não há mais nenhum elogio na relação. Ou então, você passa a aceitar uma grosseria pequena aqui, outra ali, e quando vê, o padrão se tornou também um relacionamento negativo, destrutivo. Pequenas coisas que a gente permite acabam tomando proporções maiores. Então, qual que é a grande sacada dessa teoria? É que comportamentos são altamente influenciados pelo ambiente, pela mensagem que o ambiente transmite. A gente olha os padrões, a gente nota, a gente percebe no ambiente o que é aceitável ou não e se adapta a ele. Raramente as pessoas têm a capacidade de
olhar o ambiente e ir contra a esse ambiente. A gente acaba pegando esse ambiente pra gente e se molda a ele, infelizmente. Mas como aqui nesse canal a gente não se contenta com pouco, no nosso caso a gente quer desenvolver o autocontrole, a autodisciplina, a automotivação. Então a gente não pode ficar à mercê do que o ambiente nos traz, a gente precisa ser mais forte que ele e talvez até influenciar o ambiente ao nosso redor. Lembra dessa mensagem: o que você aceita do ambiente e do seu comportamento vira o seu padrão. E o nosso padrão, se a gente quiser evoluir na nossa carreira e na nossa vida pessoal, tem que ser um padrão mais alto do que a média. Se você se guiar por um padrão negativo, onde há desorganização, procrastinação, descumprimento de acordos, você vai acabar entrando num ciclo vicioso e destrutivo. Agora, quando você coloca por padrão a organização, a disciplina, cumprir com a sua palavra, ter integridade, você entra em um ciclo virtuoso e de conquistas. É isso que a gente quer. Vamos então a 3 dicas práticas que vão te ajudar a usar a teoria da janela quebrada. Tudo isso que a gente falou nesse vídeo ao seu favor na prática. Primeiro ponto que a gente tem que se atentar: proteja os seus padrões pessoais. Não aceita o padrão da média do ambiente. Cuida dos seus horários, cuida da sua organização, da sua performance, da sua entrega, dos seus compromissos. Se você deu a sua palavra, cumpra. Seja íntegro com a sua própria palavra. Quando você molda o seu próprio padrão, você só usa o ambiente quando ele te favorece. Se o ambiente estiver te levando positivamente, você deixa ele te influenciar. Se o ambiente não estiver contribuindo para você, que já estabeleceu os seus próprios padrões pessoais, você aprende a ignorar o ambiente e agir por conta própria. Só use, só seja influenciado pelo ambiente quando ele te agrega. Seja, na verdade, o grande transformador de ambientes. Quando você conseguir fazer isso, fazer com que o seu padrão pessoal influencie o ambiente, aí você está dando um passo gigante para se tornar uma liderança, independente do cargo. E aqui um segredo, caso você não saiba: liderança não depende do cargo. Liderança está relacionado com a sua capacidade de influenciar o padrão do ambiente de maneira positiva. Fica com essa dica. Segundo ponto que está bem relacionado a esse, que é o seguinte: olhe mais para dentro do que para fora. O que eu quero dizer com isso? Não fica comparando o seu prédio com os prédios abandonados por aí. Não fica olhando as pessoas que estão com as suas janelas quebradas e falando assim: se o fulano tem a janela quebrada, e aqui entenda como esse padrão baixo, eu também posso ter. Esse é um grande tiro no pé. A comparação raramente nos ajuda. Use a comparação apenas quando ela te ajuda. Na maior parte do tempo, você tem que estar focado no seu. Foca no seu prédio, tá com a janela consertada, com a fachada bonita, pintada, tudo organizadinho e bem cuidado. Se você cuidar do seu prédio, da sua vida, você vai ser menos contaminado negativamente com os padrões negativos no ambiente. E o terceiro ponto: conserte a janela rapidamente. Por quê? Por mais que a gente queira acertar sempre, isso não vai acontecer. É impossível ser perfeito. Então vai acontecer de você acabar errando algum dia. A janela vai quebrar. O que você tem que fazer então? Imediatamente conserte essa janela quebrada. Você falhou um dia? Não fale de novo no dia seguinte. Conserte o seu padrão. Poxa, tá tudo bem, ninguém vai ser perfeito o tempo inteiro, então quando eu errar, o que eu tenho que fazer? Não ficar me lamentando, transformar isso em um grande problema. E sim, no dia seguinte, na seguinte oportunidade, você já volta ao seu padrão original. Aquele padrão que você busca, aquele padrão alto que é de costume. E uma coisa que você pode fazer para te ajudar com isso é ter do seu lado pessoas que te ajudem a se manter nesse padrão. Então o ambiente, eu falei que você não deve ser contaminado com o ambiente. Sim, principalmente o ambiente negativo. Agora, se você conseguir construir na sua equipe, na sua casa, nas suas amizades, pessoas com padrões tão altos ou maiores que o seu, isso vai te ajudar a ser impulsionado para frente. Aí sim entra aqui a questão da comparação positiva. Quando você se compara com alguém melhor, não no sentido de você se diminuir, e sim se espelhar para tentar fazer da mesma maneira, pegar dicas, formas de se comportar que são positivas, aí sim vale muito bem você se comparar e ter altos padrões das outras pessoas como os seus também, desde que façam sentido com os seus valores e a sua visão pessoal. Resumindo então essas 3 dicas. Primeiro, proteja os seus padrões pessoais, coloque padrões altos e não deixe com que os padrões negativos dos outros te influenciem.
Segundo, olha mais para dentro do que para fora. Cuida da sua janela ao invés de ficar se justificando porque a janela dos outros está quebrada. E por último, conserte a janela cedo quando você acabar falhando eventualmente. Isso vai te ajudar a se manter num ciclo virtuoso e não no ciclo vicioso, que é o que a gente não quer. Meus jovens, no vídeo de hoje nós vimos por que pequenos desvios acabam se transformando em grandes problemas quando não são consertados, quando a janela quebrada acaba se tornando o padrão, e dicas de como você pode fazer para contornar tudo isso e ter um dia a dia aí no seu trabalho mais positivo, mais proveitoso, buscando a evolução sempre. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, é a forma de você contribuir aqui com o meu trabalho no YouTube, e comenta qual janela da sua vida você está precisando consertar o mais rápido possível para elevar os seus padrões aí de comportamento. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana eu trago conteúdos como esse aqui para te apoiar no seu desenvolvimento, e maratone os vídeos anteriores, tem muita coisa legal aqui já produzida no canal. Muito obrigado por terem assistido até aqui, vejo vocês semana que vem. Um abraço!